Gente, tão legal, né? Tão bom estar aqui. Aleluias. O Espírito Santo está nesse lugar, o Senhor Jesus está nesse lugar. Mas você sabia que essa igreja nunca experimentou, ainda não experimentou uma visitação assim fenomenal de Deus? Sabe por quê? Sabe por quê que essa igreja nunca experimentou, ainda não experimentou uma visitação poderosa de Deus? Eu sei. Sabe por quê? Porque Ele está aqui, Ele não precisa visitar, Ele já está aqui, Ele mora nesse lugar, Ele mora na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que eu estamos intitulando Jesus conhece você? Eu fui muito edificado com essa palavra que nossa líder, a pastora Rebeca, ministrou em uma outra igreja. E eu falei com ela, eu digo, pastor, eu posso ministrar em Curitiba? E ela falou, claro, meu filho, está liberado. E eu fui acrescentando outras coisas que o Espírito Santo foi me dado. E eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida. Então, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 8. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com vocês, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Diga comigo, Deus está com o seu povo. Não temos dúvida disso. Deus está com o seu povo. E as pessoas vão seguir a Jesus. As pessoas vão congregar na igreja de Jesus por causa da presença dEle. Por causa da presença dEle. Deus está com o seu povo. Agora, irmãos, a gente tem ouvido tantas palavras sobre o assunto da volta de Jesus. A gente tem, alguns anos atrás, nossa líder pregou uma mensagem intitulada A Urgência dos Tempos. E a ênfase era sobre a volta de Jesus. E olha, nós estamos vivendo em um ano onde nesse mesmo ano está acontecendo 2 guerras ao mesmo tempo. Agora em Israel e também lá na Ucrânia. O que a gente tem visto, tantos terremotos em vários lugares, tanta gente morrendo. Em outros lugares, inundações, aqui no Rio Grande do Sul, aqui perto de nós. Tantas pessoas sofrendo com inundações. E lá na Amazônia, meu irmão, por incrível que pareça, a maior seca da história, lá em Santarém, olha, já teve secas assim, muito grandes, mas agora está 38 centímetros abaixo do nível registrado na história de Santarém. Muitos peixes morrendo, porque aqueles lagos cheios de peixe, agora secando, os peixes estão morrendo. Jesus, compartilhando com os seus discípulos em Mateus 24, os discípulos perguntando para ele, Senhor, quais os sinais da sua vinda? E ele começa dizendo, em Mateus 24, verso 4, ele diz assim, respondeu Jesus, cuidado, que ninguém vos engane. Cuidado, que ninguém vos engane. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela, cuidado, que ninguém os engane. Irmãos, há uma preocupação aqui, porque foi Jesus que disse, ei, cuidado, os sinais estão aí, mas cuidado, para que ninguém os engane. Isso quer dizer que é possível, existe uma possibilidade
e alguém ser enganado. E quando Jesus ele termina de contar os sinais, ele conta no capítulo 25 a parábola das 10 virgens. Você conhece a história, você já leu com certeza. Mas conta-se que havia ali 10 virgens, 10 moças, que estavam esperando o noivo para participarem das bodas, das festas. 5 eram prudentes. Perceba que não eram 5 virgens e 5 prostitutas, não. Eram 10 virgens. Agora, 5 delas não estavam preparadas. Prova é que o noivo tardou, e por volta da meia-noite houve-se um grito: ei, está chegando o noivo. E aquelas que estavam preparadas entraram. Sabe por quê? Porque elas tinham azeite, e então as outras falaram assim: divide conosco um pouquinho do vosso azeite. E elas disseram: não podemos, para que não falte a nós, a vocês. Isso quer dizer o seguinte, que a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Bom seria se todos os pastores e líderes estão vivendo uma vida santa e irrepreensível, então agora toda a igreja vai ser salva, porque os seus líderes estão vivendo bem com Deus. Não é assim. Bom seria se em um life group das moças, por exemplo, todas elas ali, uma vida consagrada e falando a mesma língua e servindo a Deus com todo entusiasmo. A Bíblia diz que todas as 10 eram virgens, mas tinha 5 que não estavam preparadas. E elas saíram para procurar azeite. E diz a Bíblia diz no verso 10, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Todas as vezes que você lê na Bíblia essa expressão Senhor, 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 aponta para intimidade. Eu vou te mostrar na Bíblia algumas vezes que o Senhor falou 2 vezes o nome da mesma pessoa. Por exemplo, em Gênesis capítulo 22, verso 11, Abraão está ali para oferecer Isaque em sacrifício. Tudo estava preparado, a lenha ali, tudo certinho. E Abraão já estava prestes para sacrificar o Isaque. Aí o Senhor falou: Abraão, Abraão, não faça isso. Jacó, por exemplo, em Gênesis também fala isso. Gênesis 46, 1 a 4. Houve-se a notícia de que José não estava morto. Jacó ficou tão feliz. E ele recebeu o convite para ir para o Egito, encontrar com seu filho José. E aí, ele vai falar com Deus. E Deus disse assim: Jacó, Jacó, não temas descer para o Egito. E saiba que eu vou estar contigo. E farei de você uma grande nação. Moisés tentando fazer da forma dele. Ele foi morar no deserto por 40 anos. E nesse período, com certeza, Moisés desenvolveu uma certa comunhão com Deus. E um dia, lá na sarça, Deus falou com Moisés. Deus disse assim: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Samuel, Deus falou 3 vezes com Samuel. Ele não estava entendendo ainda a voz de Deus. E ele chegava com o sacerdote Eli, ele dizia: sacerdote, o senhor me chamou. Ele disse: não te chamei. Mas o sacerdote disse assim: olha, se você ouvir a voz de novo, pode responder.
E de repente, o Senhor fala com Samuel, diz: Samuel, Samuel. Aí o que ele respondeu? Quem sabe? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. No Novo Testamento, Jesus chega na casa do Lázaro com a Marta e a Maria. E Jesus estava ali, e a Maria estava conversando com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e a Marta agitada ali, trabalhando. E Jesus disse o que para ela? Carinhosamente, Jesus disse: Marta, Marta. Isso aponta para intimidade com Deus. Agora perceba que aquelas moças, elas voltaram depois que elas foram conseguir o azeite, o óleo, e acender as lâmpadas. Elas chegaram lá e falaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Irmão, ouça a resposta de Jesus, Mateus 25:12. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Meu Deus, que resposta dura. A verdade é que eu não vos conheço. Imagine você ouvir essa resposta. Imagine, eu fico me imaginando: Senhor, Senhor, abre a porta. Senhor, Senhor, faça tal coisa. E ele diz: ô Canté, não conheço você. Não sei quem é você. E olha, Jesus foi falando um pouco mais sobre isso. Em Mateus 7, 21 a 23, ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam mal. Meu Deus, palavras firmes. Olha, o maior engano é viver no engano. Lucas 6:46, Jesus disse: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. A minha expectativa aqui nessa noite é o seguinte: que todos nós possamos sair daqui na certeza de que somos conhecidos por Ele. A minha expectativa é que você saia daqui nessa noite na certeza de que Ele te conhece, na intimidade com Ele, na comunhão com Ele, para que você não venha ouvir um dia: não te conheço. Ninguém vai gostar de ouvir essa palavra, essa frase: eu não conheço você. Mas sim aquela outra frase: servo bom e fiel. Amém? Agora Deus está aqui nesse lugar, e nós podemos desenvolver profunda comunhão com Ele. A Bíblia diz em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. A pergunta é: Jesus conhece você? Faça a pergunta para a pessoa que está ao seu lado: ei, Jesus conhece você? Irmãos, eu quero que você entenda isso. A seriedade com que Jesus falou. Olha, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Irmãos, eu quero um dia ser muito mais íntimo com Jesus.
que eu possa falar: Senhor, Senhor. E Ele vai responder: canté, canté. Aleluia. Fale assim: Senhor, Senhor. Agora diga o seu nome: canté, canté. Sabe, irmãos, como que podemos então trabalhar isso em nossas vidas? Como posso ter certeza de que Ele me conhece? Como posso desenvolver essa intimidade, essa comunhão profunda com Ele? Como isso é possível? Sabe, como que podemos fazer a vontade de Deus? Jesus disse assim, quando Ele estava aqui na terra, Ele andava com seus discípulos, então os discípulos conheciam muito bem Ele e desfrutavam daquela profunda comunhão com Ele. Mas Ele foi para o céu e Ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o céu, mas eu vou rogar ao Pai e Ele mandará o outro Consolador. E nós sabemos quem é o outro Consolador. Quem sabe o nome dele? Como é o nome dele? É o Espírito Santo. Essa palavra Consolador no grego é a palavra Paracleto. Significa alguém que vai caminhando ao seu lado para te ajudar. O Espírito Santo está aqui. Se você já nasceu de novo, a Bíblia diz: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você é o filho de Deus, depois da salvação, quem é salvo aqui em Cristo Jesus? Então, depois da salvação, você precisa agora desenvolver essa comunhão com o Espírito Santo, porque Ele te ajuda a fazer a vontade do Pai aqui na terra. Amém? Aleluias. Agora, deixa eu falar com você sobre algumas atitudes importantes que precisamos praticar para desenvolvermos ainda mais essa comunhão com Deus, para conhecermos ainda mais a Jesus e ser conhecido ainda mais por Ele. Quer bater foto do pastor? Ia fazer uma pose, mas brincadeira, olhe para cá. 3 atitudes importantes que eu quero falar que todos nós precisamos praticar constantemente. Primeira atitude é o seguinte: amar a palavra de Deus. Aleluia. Quem tem uma Bíblia aí, se a sua Bíblia está na sua mão, pegue e levante assim. Se não está na sua mão, mas está no seu celular, no seu iPhone, no seu iPad, levante assim. Diga comigo: eu amo a palavra de Deus. Queridos, a única coisa objetiva que temos certeza que o Senhor está falando conosco é pela palavra. Deus fala conosco de muitas formas. Ele usa quem Ele quiser para falar conosco. Com Balaão, Ele usou até uma mula, um jumento. Mas Ele usa profetas. Ele usa pessoas, mas até isso tem que ser julgado pela palavra. Você vai julgar uma profecia pela palavra. A palavra é a palavra de Deus, ela é objetiva, nós temos certeza de que Deus está falando conosco. É pela palavra que você vai descobrir a vontade de Deus. E é pela palavra que você vai conseguir pôr em prática a vontade de Deus. Quem sabe o Salmo 1, verso 1 até o 3, diz assim lá: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Sabe qual que é a lei do Senhor? É a palavra. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita uma vez por mês. Quando der,
Não, irmãos. E na sua lei medita de dia e de noite. Ei! Assim como o seu corpo físico precisa ser alimentado, seu espírito também. Você é um ser espiritual. Você tem uma alma e mora e habita dentro do corpo. Seu espírito também precisa ser alimentado. Irmãos, muitas vezes somos alimentados. A gente se alimenta de muitas coisas e coisas até ruins. E eu quero te desafiar para você se alimentar da palavra. Olhe para cá. Esse ano eu fui desafiado a ler a Bíblia em 4 meses. Você sabe que a Bíblia tem 1.189 capítulos e 31.102 versículos. E em 4 meses nós lemos a Bíblia toda. Quando terminou o período de 4 meses, eu disse assim para mim mesmo, eu vou fazer um desafio. Porque quando eu era mais jovem, irmãos, porque eu sou jovem, só tenho 5.0, mas aleluia, sou jovem. E sabe por que eu sou jovem? Tem uma música antiga que diz assim: eu sou o jovem mais alegre do mundo. Eu sou o jovem mais alegre do mundo. Eu sou o jovem mais alegre do mundo, porque Jesus mora em mim. Quando eu era mais jovem, eu pegava a Bíblia, antes do meu pai fumar metade das páginas da Bíblia, porque ele era fumante e fazia cigarro na folha da Bíblia. Mas antes de acontecer esse fenômeno, bispo, eu pegava aquela minha Bíblia. Meu irmão, para onde eu ia, eu levava a Bíblia. Quando eu ia para algum lugar que não dava de levar a Bíblia, eu escrevia alguns versículos e levava aqueles versículos num papel, colocava no bolso da bermuda, e na hora eu estava lendo a palavra, lendo a palavra, lendo a palavra, lendo a palavra. Isso eu tinha 25 anos, aliás, 20 anos. E agora, com 50 anos, eu disse, eu vou fazer um teste. Se naquela época eu tinha facilidade para ler a Bíblia rapidamente, hoje não será diferente. Eu disse assim, eu vou ler a Bíblia em 20 dias. Chamei a minha parceira da leitura da Bíblia, minha filha, Rebeca Vitória. Eu disse, filha, divide para mim 1.189 por 20. Ela disse, pai, dá 59,45. Eu disse, eu topo. Meu irmão, eu peguei a minha Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Em 21 dias, eu li 1.189 capítulos, 31.102 versículos da palavra. Eu disse assim, o senhor disse assim, Canté, o que você faz? Eu disse, Senhor, eu sou pastor. E eu quero ser um pregador também. Ele disse, para ser um pregador, tem que conhecer a palavra. Aí eu fiz mais um desafio, eu disse assim, para mim mesmo. Rapaz, eu decorei muitas coisas já na minha vida. Então eu vou decorar um livro da Bíblia. Aí eu disse, eu vou decorar 2 Timóteo todinho. E eu comecei, irmãos, isso está 2 meses para cá. E só está faltando o capítulo 4. Mas os 3 capítulos de Timóteo eu já decorei, está tudo aqui, ó. Aleluia. Quiser fazer um teste depois comigo nos 3 primeiros capítulos, é só me chamar. Me paga uma pizza aqui, a gente fala. Mas isso foi tão bom para mim, irmãos. Isso foi tão bom para mim. Porque hoje a minha mente está cheia da palavra. Irmãos, às vezes eu converso com pessoas e sabe, o que está na mente deles é só pensamentos errados, só ideias erradas, só ideias malucas, doidas. E alguns não tem nada da palavra. Às vezes eu pego algumas colegas da minha filha, a gente vai no carro fazendo, e eu gosto de fazer uma enquete bíblica lá, uma gincana bíblica, e vou perguntando, eu fico assim, preocupado, porque elas conhecem pouco a palavra. Eu digo, filha, você tem que ser uma influência positiva na vida dessas meninas. Meu Deus, temos que conhecer a palavra. Como nós precisamos conhecer a palavra?
Por isso que a primeira verdade aqui é amar a palavra de Deus. Por favor, cristão, para o seu próprio bem, leia, desenvolva um hábito de meditar diariamente, constantemente na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Segunda verdade que eu quero encorajar você aqui nesta hora. Sabe qual é? É o seguinte: é desenvolver ou ter comunhão com o Espírito Santo. Sabe, Romanos 8, 16, 17 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Você já nasceu de novo, amém? Você pode ter essa comunhão diária com o Espírito Santo. Sabe, irmãos, talvez você diz assim: como que eu posso ter essa comunhão profunda, diária com o Espírito Santo? A Bíblia diz, Efésios responde isso, Efésios 5:18, e diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele vai dizer como? Ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Procure desenvolver um hábito. Se você ora em línguas, ore em línguas. Fique adorando ao Senhor, fique cantando. Irmãos, às vezes eu faço algum repente. Eu já fiz vários repentes aqui. Você já recebeu algum repente meu? Levante sua mão só para ver. Muitos de vocês já receberam um repente meu. Até hoje eu não recebi de ninguém ainda. Mas olha, se para vocês eu faço repente, eu faço muito mais para o Espírito Santo. E às vezes eu estou lá em casa, eu pego o meu violãozinho e digo: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vamos juntos adorar, vamos juntos adorar o Senhor, meu amigo Espírito Santo. Aí eu já entro no manto e já vou para aquela antiga. Oh, saudade, que saudade. Saudade de você, saudade, que saudade de estar sozinho com você. Um dia desse, era de madrugada, eu não estava conseguindo dormir, e eu entendi que quando eu não estava conseguindo dormir, não foi porque eu jantei carne com feijão e quirela, não, foi porque eu acredito que ele queria que eu orasse. A família estava dormindo e eu fui lá para a sala. Eu disse: Espírito Santo, você é tão importante para mim. Irmãos, eu senti a presença dele ali, do meu lado. Nossa, foi demais. Foi demais. Ei, eu quero encorajar você. Cultivar, desenvolver essa comunhão com o Espírito Santo. A outra razão por que você precisa desenvolver essa comunhão com o Espírito Santo, porque Atos 1:8, Jesus disse assim: mas recebereis, me ajudem aí, vocês estão lendo o versículo aqui, vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ouça com carinho a evidência de que o Espírito Santo está sobre você. Sabe qual é? Sabe qual é a evidência que o Espírito Santo está sobre você? Você não vai passar um dia sem falar de Jesus. Ei! Mas recebereis poder, e vocês serão testemunhas de Jesus.
São tantas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. São tantas nações que ainda não ouviram o Evangelho. Aqui em Curitiba são tantas pessoas que precisam ouvir a pregação do Evangelho. E muitas vezes nós estamos tão ocupados com tantas outras coisas. Mas olha, ele disse que quando vocês receberem o poder, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós estamos no meio de um projeto chamado Casa de Paz. Ei, meu irmão, você que é membro aqui, eu quero encorajar você. Aproveite esse momento, não só esse, mas todos os momentos, para você falar de Jesus para alguém. Romanos diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Se o Espírito Santo habita em você, você vai querer falar de Jesus. Amém? E em terceira verdade que eu queria compartilhar com você, para que nós possamos cultivar ainda mais essa comunhão com Jesus e conhecermos ainda mais a Ele. E sermos ainda mais conhecidos por Ele. É viver a cultura do amor e perdão. Diga, viver a cultura do amor e do perdão. Já falei duas verdades, vou na terceira aqui. A primeira verdade qual é? Amar a palavra de Deus. A segunda verdade qual é? Comunhão com o Espírito Santo o dia inteiro. E a terceira verdade é essa aqui: viver a cultura do amor e perdão. Jesus falou no livro de João 13, 34, 35: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que sois meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ele está dizendo o seguinte: se não tiver amor, ninguém saberá que você é um discípulo de Jesus. Se não tiver amor, ninguém saberá. O mundo vai poder nos julgar se não tiver amor. Você diz: não, mas eu sou discípulo de Jesus. Mas você não ama. Jesus disse: olha, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E deixa eu te dizer uma coisa. Você diz assim: pastor, até que eu quero amar todas as pessoas, mas eu não consigo. Aí eu tenho que concordar com você. De você mesmo você não consegue. De mim mesmo eu também não consigo. Diante de uma adversidade, diante de um problema sério, diante das críticas, das mentiras, dos desafores, das atitudes erradas, diante de tantas coisas que as pessoas fazem conosco, a nossa tendência humana, qual é, irmãos? Qual é? É revidar, é bater, bateu, levou. Essa é a nossa tendência carnal. Mas nós vamos superar, nós vamos demonstrar esse amor para com as pessoas, por causa do amor que já está em nós. A Bíblia diz que Deus, a essência de Deus é amor. Ele é amor. Ele tem poder, mas Ele é amor. E esse amor está em você. Você só tem que tomar posse e não agir na força da emoção, mas pela fé. Você demonstrar esse amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Você sabe que o apóstolo João, na Bíblia, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Ele foi usado por Deus para escrever o livro de Apocalipse. Ele também, em algum momento, ele ajudou a pastorear a igreja lá em Éfeso. Foi para lá também que ele levou a Maria, a mãe de Jesus, e eles ajudaram a pastorear aquela igreja lá em Éfeso. João, dos discípulos de Jesus, foi o único que não morreu como mártir. Todos os demais morreram como mártires. E antes dos 50 anos. Mas João não. João, apesar deles tentarem matar João, uma ocasião pegaram um tacho cheio de óleo fervendo e colocaram João lá dentro. E ele saiu de lá dizendo: eu amo vocês, eu amo vocês. Tentaram matar ele, mas não conseguiram, então mandaram ele lá para a ilha de Patmos. E ele ficou lá por muitos anos, lá na ilha de Patmos, já bem idoso, bem velhinho, mais de 100 anos de idade. Falaram assim: olha, ele já está bem idoso, vamos mandar de volta lá para Éfeso. Chegando lá em Éfeso, eles pediram para João compartilhar a palavra. E a única frase que ele conseguia falar foi essa: amai-vos uns aos outros. Irmãos, essa igreja aqui será conhecida pelo amor. Quem ama acredita, quem ama valoriza, quem ama demonstra na prática. Você não só diz que ama, mas você demonstra, você age. Paulo disse: ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser entregue queimado, se não tiver amor, nada aproveita. Ei, igreja, temos que amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Diga assim: eu amo, porque Ele me amou. Diga: eu estou cheio do amor de Deus. Mas devemos desenvolver a cultura do amor e também do perdão. Irmãos, deixa eu enfatizar isso aqui, porque muitas pessoas poderão ser enganadas exatamente nesse ponto aqui, na área do perdão, irmãos. Na área do perdão. Olha, a Bíblia diz, Jesus falou: olha, vocês precisam perdoar. Porque se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Já pensou, meu amado, você viver a vida toda na igreja, vida toda fazendo a obra de Deus, mas você não ser perdoado por Deus, e porque você não perdoa, você não entra no céu. Porque lá para o céu só vai pessoas que foram perdoadas. Eu quero ler com você três passagens bem pesadas que Jesus enfatizou aqui. Mateus 6,14, ele disse: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas leia comigo o restante do verso, vai. O Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Meu Deus, eu só posso obter o perdão do Pai se eu perdoar o meu irmão. Não tem jeito, não dá para viver amargurado, ressentido. Olha só essa outra passagem, Mateus 11, 25, 26. E quando estiverdes orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Meu Deus! Mateus 18, 32. Então o Senhor chamou o servo e disse:
servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos tormentadores, até que ele pagasse tudo o que devia. E Jesus conclui esse texto dizendo assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ei! Não posso permitir que o que a outra pessoa me fez, ou fez a mim, seja causa para não entrar no céu. Tem que perdoar. Um cristão é aquele que foi perdoado e continua perdoando. Ouça, um sinal de que realmente eu perdoei alguém é quando eu posso abençoar a outra pessoa e querer o bem delas. Perdoar é uma escolha, não pelos sentimentos. Nós não vivemos pelos sentimentos, vivemos pela fé. Pastor Josué Gonçalves, no seu livro O Poder Curador do Perdão, ele disse o seguinte: quem não perdoa se fecha para a vida de Deus. Quem não perdoa revela egoísmo, indiferença, hipocrisia. Sem perdão, processo de construção para. O perdão é a faxina do coração, é a reconquista do amor, a cura para as memórias amargas. O perdão é a vitória de Deus sobre o diabo. Por isso, na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ei, será que você não precisa perdoar alguém hoje aqui? Será que você não precisa perdoar, liberar perdão? Irmãos, quando eu não tinha esse entendimento, por muitos anos, porque meu pai foi viciado na bebedice e no cigarro. E a nossa família nunca prosperou, porque tudo que a gente adquiria, ele acabava no vício. E por muitos anos eu tinha um ressentimento contra o meu pai. Até o dia que eu tive esse entendimento, eu descobri que eu precisava liberar perdão a ele. Ele já estava bem idoso, ele ficou cego. Eu lembro que eu já estava lá em Fortaleza e fui para Santarém, onde ele estava, hospitalizado. Eu fiquei lá uma semana cuidando dele. E no quarto daquele hospital eu disse: Pai, me perdoe. Eu não fui um bom filho porque eu nutria dentro de mim um ressentimento. Ele disse: oh, meu filho, me perdoe também. A gente se abraçou ali, eu deitei no colo dele, ele me abraçou, me perdoando. E eu perdoando ele, foi uma cura para minha alma. Já depois ele faleceu. Ei, será que você não precisa liberar perdão para sua mãe? Para alguém que te machucou, que te ofendeu? Ei, não seremos perdoados se não perdoarmos. Algum de vocês conhece a minha história aqui? Eu fui tão ferido, junto com a minha família, tão machucado por tantas pessoas. Não foi nenhum de vocês aqui. Mas um dia eu disse: não vale a pena viver ressentido, magoado. E eu perdoei, eu disse: está tudo perdoado. Eu quero estar livre.
Sabe, irmãos, aleluias. O pastor Philips Yancey, em seu livro Maravilhosa Graça, ele diz o seguinte: o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Foi por isso que José, mesmo passando o que passou, mas quando ele se reconcilia com os irmãos, e os irmãos falam com ele, pedindo perdão, ele disse: porventura eu estou no lugar de Deus. Perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a ofensa perante 3 pessoas: Deus, os outros, inclusive o ofensor, e a si próprio. Perdoar é semear misericórdia, graça e amor. A Bíblia diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ouça, muitas doenças emocionais são resultados da falta de perdão. Talvez você enfrente enfermidades na sua alma e até no seu corpo, porque carrega por muito tempo mágoas, ressentimento de alguém. Se não perdoar, não seremos perdoados. É por isso que é possível alguém ser enganado. E é por isso que Jesus disse: não deixe que ninguém vos engane. Não deixe esse ressentimento de enganar você. Saia daqui livre disso, meu irmão. Alguém te ofendeu? Perdoa. Não adianta carregar, não adianta viver com isso, porque se você não perdoar, a Bíblia diz que você não será perdoado, meu Deus. Tem que perdoar. Quem é muito perdoa, muito amor demonstra. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. É algo que você decide fazer. Perdão traz cura e libertação. Eu quero orar por você. Ouça a graça de Deus. Ninguém se movendo nesse momento, por gentileza. Ouça o Espírito Santo. Jesus está aqui para perdoar você e dar força a você para perdoar seu irmão.